Késia, tudo bem? A gente conseguiu, estamos no fim do ano. 2022 foi, osso, foi. Fala a verdade, não foi só para mim não, acho que foi para todo mundo. A gente conseguiu, estamos no fim do ano. Tivemos um ano escolar, um ano de vida. E estamos já num finzinho de 2022, já nas últimas aulas do mês de dezembro, com temas natalinos. Estamos no módulo 2 da Educação de Jovens e Adultos. Eu sou a professora Janaína Cabral. Estou com vocês nas aulas de língua portuguesa e também nas aulas de arte. Maria Helena está fazendo a interpretação em Libras para a gente na aula de hoje. Desde o módulo 1 a gente está conversando sobre esse tema, essa vivência, que ela é cultural, ela é histórica, ela é religiosa, que é o momento natalino, não é? Aqui no Brasil a gente tem essa tradição. O Brasil, tradicionalmente, é um país de muita religiosidade. E aí a gente faz essa tradição natalina que se mistura com um monte de elementos, não é? Se mistura com um monte de coisa que veio de longe, bem longe mesmo, com outras coisas de agora, com outras coisas regionais, e aí a gente vai ver no módulo 3, e transforma-se na festa que a gente vive, transforma-se nesse momento anual que a gente vive e que nem precisa ser exatamente com aquela data. É uma vivência, é um momento, é simbólico, tudo isso que a gente traz. Vamos entender algumas coisas. Lá no módulo 1 a gente falou sobre o presépio, que tomamos como o símbolo principal, já que estamos falando de um nascimento. Foi o momento em que Jesus nasceu. Agora, no módulo 2, outra coisa que tem a cara do Natal são as luzes, não é? Já notaram? As luzes natalinas e as cantigas, as canções de Natal. Claro, não tem como... Quando a gente começa a escutar as primeiras canções, a gente, poxa, chegou Natal, né? Aquelas emblemáticas, aquelas canções que só aparecem nessa época. As canções de Natal têm origem longe, gente, lá na Idade Média. Tudo começou na região italiana da Úmbria, com a montagem do primeiro presépio por Francisco de Assis. Isso remonta-se historicamente de ter sido de 1182 e 1923, nesse período de tempo, que foi o período expressivo da vida de Francisco de Assis, nosso São Francisco, né, para os católicos. Então, essas cantigas de Natal são uma tradição antiga, como a gente já viu. Acontece que foi se mudando, foi trazendo elementos, uma pitadinha daqui, outra pitadinha dali, dessa região, daquela outra, um instrumento diferente, porque antigamente era muito tradicional esses momentos religiosos, esses momentos, né, de leitura, esses momentos de vivência. Então, quando Francisco de Assis trouxe o primeiro presépio, aquela encenação do momento do nascimento de Cristo, ele também colocou música ali e se transformou num dos principais símbolos natalinos. Hoje em dia, as canções são ensinadas às crianças e cantadas em coros, em igrejas, nas casas das pessoas, especificamente nessa época do Natal, para comemorar o nascimento de Jesus Cristo. Percebem? Era muito sério as celebrações, vamos dizer assim, né? Esses momentos religiosos. Francisco de Assis, na Idade Média, ele quebra esse paradigma, ele quebra essa tradição e traz música, ele traz alegria, ele traz movimento para a encenação religiosa. Tanto que, para ele fazer isso, ele teve que pedir a autorização do Papa da época para fazer essa montagem ao vivo ali nas arredores de Úmbria, na Itália. Então, quando ele faz, causa espanto, surpresa, admiração pela beleza, pela música que ele coloca como elemento, os instrumentos, o cantar. Ele canta aqueles trechos que trazem, que a gente lê na Bíblia. Ele começou a cantar aquilo e transformou em música
esse trecho, aquele outro. Ao longo da história, outras canções foram sendo compostas e pá, colou. Colou com a humanidade, foram feitas várias versões e são cantadas até os dias de hoje. A gente viu ao longo das aulas de português que a tradição é exatamente isso, ela surge exatamente assim. Quando os antigos, os antepassados constroem, fazem e vão divulgando. Quando isso fica imortal numa cultura, quando isso vai passando de geração para geração, se configura numa tradição. Lembra? Tem aula inteira sobre isso, gente. Vai lá, pesquisa e vê para vocês assistirem, relembrarem dessas compreensões, tá? Vamos ver mais. Olha um exemplo. Noite Feliz. Todo mundo sabe essa canção, não é? Não é a cara do Natal essa? Aquela Noite Feliz, Noite Feliz. É essa mesmo, não vou nem cantar, vou só relembrando para vocês. Esse é um dos exemplos, ela é um clássico natalino, é cantado no mundo inteiro, gente. Só que com o idioma do local, né? A gente canta a Noite Feliz em português, lógico. Tem mais de 300 traduções, versões de Noite Feliz. Ela foi composta, tanto a letra como a música, né? A melodia dessa canção. Na Áustria, o idioma original de Noite Feliz é alemão, ela foi composta em alemão. E a gente canta até hoje. Quem nunca cantou Noite Feliz? Quem não conhece Noite Feliz? Certamente o seu neto, o seu filho, você já cantou, tá aprendendo na escola, já aprendeu na escola, aprendeu quando era criança, eles devem estar aprendendo, cantando, e vai se passando ao longo dos anos. A gente pega essa construção feita pelos antigos, lá a gente viu que nem no Brasil era, lá a composição originalmente da Alemanha, e vai se passando de país em país, de geração em geração, e se constitui um clássico tradicional. Entendido? Pois é, tivemos muitos aprendizados ao longo desse ano, né? Não é por isso que a gente comemora? A gente comemora cada dia, não é assim? Toda vez que a gente chega em casa, dá aquela respirada, se ajeita para dormir, a gente respira, né? E agradece. Vocês fazem assim? Eu costumo fazer assim. Então, ao longo do ano, a gente teve muitos aprendizados. É como se a gente tivesse aberto essa caixinha e dentro dela sai muita coisa boa que a gente aprendeu, né? Cada elemento desse que sai dentro de uma caixinha, a gente pode dizer que é um presente, né? Esses aprendizados. Vamos ver alguns? Olha lá, vamos ler. A Eja foi para a escola, voltou a estudar para aprender a ler e escrever, não foi? Vamos ler? Tem 3 palavras aí. Natal, casal, pardal. Leiam em voz alta, tá, gente? Quando vocês estiverem aí na sala, pode ler em voz alta. A intenção é essa mesmo, é você ouvir a sua voz, ouvir a voz do colega. Leiam pausadamente cada uma das palavras. Natal, casal, pardal. Tá, Janaína, e agora? Presta atenção, gente, tem aí alguns destaques. Olha só, a gente já viu isso e eu quero sublinhar algumas coisas para que vocês percebam como a gente entendeu, como a gente avançou, como a gente estudou ao longo do ano. O fim das palavras Natal, né, especificamente aí da palavra Natal, da palavra casal e da palavra pardal, tem um som de U. Notaram quando vocês estavam lendo? Natal, casal, pardal. O fato da gente ser nordestino, aqui dessa região do Brasil, isso ainda fica mais acentuado, né? O jeito que a gente fala, a gente coloca esse finalzinho como se fosse um U na hora do som, quando a gente faz essa percepção sonora. Natal. Não escreve com U no final, não, né? Estão vendo ali? Natal. Termina com AL. Termina com L no final. Mas na hora que eu vou ler esse Natal,
me dá um som de U no final. Pardal, a mesma coisa. Casal, também. Isso só acontece quando a letra L aparece como a última letra de uma sílaba. O L, quando ele está no começo, ele não tem esse som de U, não, tá? Tem aula inteira sobre isso também no acervo das aulas de português. Vão lá dar uma estudadinha. Só quando ele aparece como a última letra de uma sílaba é que ele ganha essa sonoridade. Que aqui no jeito que a gente fala, aqui a gente de Recife, a gente do Nordeste, isso fica bem, né, enfatizado, esse som de U. Quando eu digo sol, me dá um som de U no final, mas se escreve com essas 3 letras, um S, um O e o L. Sol. Brasil, a mesma coisa. Olha lá, ó, o L no final. Esse IU tem um som de U, mas não é não, é um IL. Animal, também. Vimos aí 3 exemplos onde o L é a última letra da sílaba. Por isso que ganha essa sonoridade. Beleza, Eja. Vamos adiante. Tá. Entendi. Novamente aparecem as 3 palavras destacadas e é esse som final igual que produz uma rima. Olha como um conhecimento se costura no outro. Como um assunto puxa o outro e como esse estudar vai, né, feito um bolo, crescendo, 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 crescendo e o resultado, aí a meta é essa mesmo, você sabidão. É isso que eu quero, você sabidona, mesmo aí no módulo 2 da EJA. Preste atenção, lembra que a gente estudou sobre isso também? Tem aula completa sobre isso, sobre rima, gente. Olha lá, Natal, casal, pardal, é essa sonoridade final que faz as palavras rimarem umas com as outras. Lembra que a gente falou? Não dá para rimar se não tiver o som semelhante, igual. Atenção, nem precisa ser a escrita igual, não, tá? Se o som for igual, já faz rima. Pois é, tem isso na escrita. Tem aquelas, né, que os estudiosos, né, tem gente que tem habilidade, inclusive se estuda sobre esse fazer da construção da rima. Alguns têm espontaneamente, né, como um talento nato. Outras pessoas trabalham, laboram, estudam para isso, para fazer as rimas perfeitas, chamadas rimas perfeitas, que é aquela que casa essa com essa com aquela, essa escrita exatamente igual àquela escrita e faz-se aquela obra-prima. Não é assim? Eu até destaquei aí as palavras, ó, o finalzinho. Natal, casal, pardal. Tem um tracinho ali embaixo desse final, igualzinho. Não é? Está escrito AL, AL, AL no final, as 2 últimas letras da sílaba final, não é? Só assim a gente faz rima. Lembra? Bora lembrar? O que é mesmo essa rima? Rima são as repetições sonoras que dão ritmo e musicalidade aos textos. As repetições sonoras no fim das palavras. No fim das palavras, quando elas vão fazendo essas repetições sonoras iguais, aí o texto vai ganhando um ritmo, uma musicalidade. É por isso que as rimas geralmente são usadas nas músicas, poesias, poemas, cordéis, que são exemplos de textos poéticos. Lembra, a gente estudou sobre isso. Tem aula todinha sobre isso. Vamos para a atividade, EJA. O que é que a gente vai fazer? Na atividade de hoje, já que a gente falou sobre cantigas, canções de Natal, olha que atividade massa. Aqui, inclusive, eu posso dar como inspirações para vocês. Aqui teve aqui na EMAD, o pessoal da educação infantil, dos anos iniciais, fez uma cantata natalina. Ficou lindo. Seu filho deve ter visto, seu neto, sua neta deve ter assistido a aula da cantata natalina dos professores, as coordenadoras, o pessoal da EMAD. Estava lá cantando músicas natalinas. Eu quero que vocês façam o mesmo aí. Convida todo mundo, gente, da escola. Isso, todo mundo que faz parte da escola, todo mundo que queira participar. E faz uma cantata com as músicas tradicionais natalinas. Tem compositor aí? Ótimo! Que tal compor uma música natalina?
e colocar lá na cantata. Vai ficar muito bonito, eu tenho certeza. E aí, tem aquele grande talento vocal aí na turma? Por que não vai à frente fazer um solo com Uma Noite Feliz, por exemplo? Vai ficar muito bonito, muito emocionante. Todo mundo junto, num sentimento que deve ter nesse momento natalino, que é de fraternidade e amor. Tá bom, gente? Um beijo e até a próxima aula.